Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Você está no Mais do Mesmo? Não se espante comigo aqui, eu já vou explicar o que está acontecendo. Deixa eu só fazer a abertura do programa antes. Você chegou no Mais do Mesmo, você está no lugar certo. O programa é produzido pela IRLPN de Montreal, que tem como propósito principal falar mais das mesmas escrituras, das mesmas doutrinas e mais do mesmo de Jesus. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade da vida. O Mais do Mesmo é sempre ao vivo, nem sempre. Direcionado primeiramente para os irmãos da ILPN, mas como você está na internet aqui, você é bem-vindo para ficar conosco aqui. Sempre às 18h02, porque às 18h02? Para lembrar que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Aí a gente começa aqui, eu vou explicar o que está acontecendo. Agora o Wallace falaria para vocês, quem chega cedo ganha uma boa noite personalizada e quem chega tarde, chega depois, um abraço apertado. Dessa vez não vai dar, é gravado, mas o mesmo está gravado aqui, então não vai dar para a gente hoje fazer personalizado. Eu vou dar uma boa noite para todo mundo, um abraço apertado para todo mundo, que hoje vai ser um pouco diferente essa semana, nós temos 4 dias do Mais do Mesmo. O Wallace convidou os presbíteros a falarem alguma coisa. Eu vou dar um testemunho de como foi meu ano, vou tentar falar alguma coisa e eu não vou estragar a surpresa. Temos mais 3 dias depois, os presbíteros vão falar, não vou falar a ordem para vocês, então vai ficar um pouquinho de surpresa do que está acontecendo. Eu queria dar o testemunho, ele falou, o tema é o fechado para balanço dessa semana, e eu queria falar como foi meu ano para vocês, que esse ano tiveram algumas mudanças na minha vida. Começando com uma mudança para todos, essa não foi só para mim, que foi a mudança do pastor da igreja, da família pastoral da igreja. O Cleidemir e a Maria tiveram que voltar para o Brasil. Aí apareceu o Wallace, a Elaine, não é Laines, é Cláudia, é Elaine, o Gui e a Gabi. E foi um pouco diferente para mim, porque eu sempre tive, a minha sensação com pastores foi sempre o pastor virar meu amigo. E dessa vez foi meu amigo virar pastor, que eu me tornei amigo do Wallace antes dele ser pastor. Começa em 2022, a gente acabou virando amigo por causa de informática, ele estudou informática, para quem não sabe. Então a gente conversava, ele não arranjava emprego, eu e a Nancy, minha esposa, nós ficamos muito preocupados em ajudar o Wallace, e você vê, os planos de Deus que a gente não conhece. A gente falando com a empresa, falando com todo mundo, e não conseguia arranjar emprego. Até que um dia o Cledemir chamou a gente numa célula, levei numa célula em casa e conversou com a gente sobre a mudança da família pastoral, que ele tinha que voltar para o Brasil, que ele iria... tava com um problema, a mãe dele estava com um problema de saúde, ele tinha que voltar para o Brasil. E aí o meu amigo virou meu pastor. E eu tive que... Não é uma coisa difícil, mas é diferente, a experiência é diferente. Porque eu conversava com meu amigo, eu tive que conversar... Ele não deixou de ser meu amigo, nunca vai deixar. Como o Cledemir fala, mesmo quem virou meu amigo, o Cledemir, que era meu pastor, virou amigo depois, é pastor por um tempo, amigos para sempre. Então, mas eu tive que me adaptar com isso. Mas é uma adaptação rápida, umas 2 semanas. Foi tranquilo, só que foi diferente. Uma coisa diferente, uma experiência diferente que impactou no primeiro mês, podemos dizer, sei lá, uma coisa assim do ano, porque teve a transição no meio de janeiro, ali começo de fevereiro, umas 2 semaninhas. Mas agora tá tudo, eu acho que tá tudo perfeito, tudo se encaixou agora. Um pouco depois já estava tudo se encaixando tranquilamente, não foi problema maior pra gente. Eu também queria falar aí do que vai ser o meu foco principal, por assim dizer, que foi que eu larguei o meu chiqueiro e eu atendi um chamado de ser presbítero da igreja. Isso também começou em 2022, quando eu ouvi isso, e eu me senti um pouco desconfortável com isso, porque eu não me achava e não me acho preparado. E eu conversei com o Cledemir, o que ele achava, se ele achava que eu podia ajudar, e eu fui franco, eu falei, se você acha que eu não posso ajudar, não tem nenhum problema. É que eu tenho algo me falando e eu queria falar com você, o que você acha? Ele falou que sim, que achava que eu poderia ajudar. E aí eu falei com o Wallace, depois da transição, porque eu fui falar com o pastor novo, o meu amigo virou pastor, eu fui falar com o pastor, que eu tinha me disposto, se ele achava que eu poderia ajudar, a mesma coisa. Se ele achasse que eu poderia ajudar em alguma coisa, que eu estava disposto a ajudar. Mesmo estando preparado, achando que não estava preparado,
E aí ele respondeu para mim, eu não lembro se foi no mesmo dia, um pouco depois, a gente não lembra, mas ele falou que sim, que eu teria que me preparar, mas que ele achava que sim. E eu falei que eu sentia isso, que estava na hora de ajudar, que eu não queria, mas eu me sentia que estava na hora de ajudar, que eu estava ouvindo alguma coisa, que eu preferi meu sofá, pra falar a verdade. Mas eu senti que estava na hora de ajudar, que era um chamado, realmente. E aí teve uma coisa que eu pensei comigo assim, mesmo achando que se Deus está me chamando, eu sinto que o Espírito Santo está me falando comigo, mesmo não estando preparado, se eu não aceitar esse chamado, eu estou falando que Deus não é Deus, gente. Eu acredito que Deus, se Ele está chamando a gente, Ele está preparando a gente para alguma coisa. E a gente tem que ouvir esse chamado e acreditar que Deus vai preparar a gente. Não tem outra maneira de eu pensar, senão a gente está falando que Deus não é Deus. Então eu ouvi isso e eu me aceitei o chamado disso, de ser presbítero. E também uma outra coisa que foi importante para mim, eu quis meio que dar o exemplo para minha filha, porque eu acredito muito que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu quis mostrar para ela que numa situação que você não está preparado, mas Deus está ajudando, está te chamando, Deus vai te ajudar, Deus vai te preparar. E a gente tem que ajudar a igreja no que for preciso. Tem alguma coisa que a igreja está precisando, eu estou sentindo que está no momento, mas eu não sei se eu estou preparado para isso. Se você está sentindo, você orou, confirmou, Deus vai te ajudar. Não tem, senão você está negando Deus. Está negando para mim, você está falando que Deus está falando para eu ir, mas eu não acredito que eu vou conseguir. Deus está falando para você ir. Então vai dar tudo certo. E que existe uma outra coisa, pessoal, que assim, quando chegar a minha hora de ser julgado, eu não gostaria de ouvir, sabe? Eu sei que eu vou ouvir muita coisa que eu fiz de errado, muita coisa, e todos nós vamos, cada um com seus pecados, mas eu não gostaria de ouvir Deus falar assim: você não ajudou sua filha. Eu sei que ele vai falar para mim que eu fiz muita coisa errada, mas eu realmente não gostaria, eu não sei se eu vou conseguir ou não, mas é uma maneira minha de também pensar, porque eu penso em camadas de cebola, eu falei isso pro Wallace uma vez, eu penso em camadas, e eu tento ajudar a minha filha, porque eu acho minha esposa, minha família Nancy, muito importantes para mim, eu tento ajudar porque eu acho que ajudando a gente começa a sair de uma camada e vai para outra. E eu demonstrando que a gente tem que se esforçar, a gente tem que ajudar para minha filha, eu acho que uma hora vai ter alguém que vai falar isso para ela vai falar isso para alguém e vai começar uma reação em cadeia. Então eu penso pequeno, que eu acho que isso vai aumentar. É um desafio enorme para mim, e que eu falo assim, eu estou me preparando, mas eu acho que realmente, como o Alcio fala, a gente nunca fica preparado de verdade. A gente vai se preparar a vida inteira, nunca ficaremos preparados, mas a gente consegue ajudar mais depois de um tempo. Eu estou me preparando, estou fazendo estudo bíblico de segunda, estou lendo, estou tentando, eu vou ler o livro da RCA para entender o funcionamento da igreja, porque a parte administrativa não é tão difícil para mim, mas ser presbítero é mais que isso, né, gente? Não é só administrar a igreja. E essa outra parte que não é só administrar, eu tenho que me preparar, mas com fé em Deus eu acredito que eu vou conseguir, que não vai ter nenhum problema maior, porque Deus vai me ajudar, Deus vai falar as coisas para mim, eu vou ouvir nesse momento. E eu acredito que a gente tem que, quando é chamado, a gente tem que ajudar, tem que se predispor a ajudar. Eu tenho, até hoje eu não fiz, eu tinha e tenho medo de falar, eu falei isso pro Wallace, pro Belchior já, os pastores da igreja, né, que a oração de Deus me usa é muito forte, e eu nunca tive coragem de fazer. Mas Deus me usou sem eu fazer. Eu não fiz e Deus me incomodou com isso. Então eu acredito que quando é a hora, você vai saber. É só questão de você aceitar o chamado. Que Deus vai te preparar, Ele vai pôr pessoas certas no seu caminho para te ajudar. Ele vai fazer o caminho que você segue para você conseguir ajudar da melhor maneira possível. Eu tenho que acreditar nisso. Isso vem de dentro de mim, eu não consigo falar de outra maneira. Então, agora eu estou como presbítero, estou ajudando, me preparando, e um desafio enorme para o ano que vem, que eu quero ajudar, conto com a ajuda dos outros presbíteros, para me ensinarem também o que é. Temos mais um presbítero novo, Lucas, mas estamos juntos também para aprender tudo, com a experiência do Zé Cláudio, do Lúcio, para me explicar, para me ajudar, e eu quero ajudar da melhor forma possível. Quero ajudar a igreja a melhorar sempre. Reino, visão de reino, sempre ajudar o máximo possível.
É um desafio enorme, mas o meu ano foi focado nessa transição de ter uma mudança pastoral. E depois eu saí do meu chiqueirinho, lá da caixa de som, que todo mundo, eu sou o tio do som, para muita gente. E eu saí dali do meu chiqueirinho e tentar ajudar numa coisa maior, que com a graça de Deus eu espero conseguir. Eu acredito que Deus vai me qualificar para isso. Eu tenho que fazer minha parte, mas Deus também vai me ajudar para isso. Esse foi meu ano, uma mudancinha leve para mim, que eu vou batalhar para conseguir fazer. Eu também queria falar uma outra coisa. O Wallace pediu pra gente também pensar numa palavra para falar. Eu não sou tão bom nisso, eu não me exponho tanto nessas coisas, mas eu falo muito de resiliência aqui em casa, para minha filha principalmente, que a gente tem que batalhar, quando a coisa dá errado, a gente tem que tentar fazer a coisa dar certo sempre. E é difícil ganhar desse salmo, né? 18:2 aqui, que fala: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, minha torre de proteção. Ganhar disso em resiliência é meio complicado, né, gente? O Wallace escolheu um cara que crava em coisas que eu falo aqui o tempo todo para minha filha. Então eu pensei numa outra coisa muito importante para mim, que é família. Algumas pessoas já me ouviram falar, o Wallace me falou mais de uma vez que a igreja é família, e eu realmente acredito nisso. Depois que eu mudei, no Brasil eu não entendia muito bem essa história, porque eu acho que eu estava perto de família de sangue, então eu não entendia muito bem. E eu acho que imigrar nisso, pode ser que Deus usou a imigração nisso para mim. Eu entendi o que é a igreja ser a minha família. Hoje eu acredito que nós somos família, de verdade, pro bem e pro mal. Pro bem com a graça de Deus, pro mal nós vamos corrigir. O que está de errado a gente vai corrigir juntos. Nós somos família e não tem o que fazer. Vai ter de vez em quando desavença? Vai. A gente tem que lutar, orar para resolver problemas, mas os problemas acontecem. Problemas servem para fortalecer a nossa fé. Eles vão acontecer e nós resolveremos os problemas juntos. É a única maneira que eu conheço. Não tem outra maneira de resolver. Quando tiver algo de errado, nós vamos resolver o problema juntos. E eu queria deixar um versículo falando de amor, que para mim é um amor de família, para mim encaixa completamente nisso. 1 Coríntios 13 fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, a gente tem que ir atrás disso. Como família, é isso que a gente tem que fazer. Não existe outro caminho para mim. Sabe, eu brinco assim que eu uso o meu núcleo duro, eu uso isso dentro de casa, minha esposa e minha filha, que são extremamente importantes para mim, mas isso é a igreja, gente. A gente tem que ir atrás disso. A gente tem que lutar por esse amor, a gente tem que ouvir a palavra de Deus e lutar por esse amor. Isso é uma palavra que eu queria deixar para vocês. Eu não sou tão experiente quanto o Wallace, então não sei o tamanho do programa, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido falar alguma coisa que seja útil. Naquilo que eu acertei, glória a Deus, naquilo que eu errei, fui eu mesmo. Paciência comigo, pratiquem o perdão comigo. Amanhã nós vamos ter mais do mesmo, não tão mais do mesmo, um pouquinho diferente. Alguém vai falar, um presbítero vai falar com vocês, podem adivinhar, façam apostas. Amanhã o programa, mais do mesmo, mais os mesmos livros, das mesmas doutrinas, do mesmo Cristo a quem rendemos a glória. Se você chegou até aqui, um abraço da igreja apertado, um abraço meu particular. Espero que eu tenha ajudado em algo. E o Wallace sempre fala em carioquês. Hoje eu vou falar em paulistês para vocês. Tamo junto, mano. A gente se vê. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.